E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Maxwell, sou professor de História e Ética e Cidadania da Rede Municipal de Barra Mansa. Tá? Especificamente, nós vamos falar agora sobre o PED número 4 das atividades relacionadas à História e Ética e Cidadania, beleza? Vamos começar então. A seção 3 ela vai falar especificamente sobre Ética e Cidadania. Tá? E ela começa com um termo, né, que é o termo justiça, certo? Mas o que significa justiça em si? Né? Justiça é você defender uma pessoa que está numa situação difícil ou ajudá-la? Não, justiça é um pouco mais complexo do que isso. Tá? Então vamos dar uma olhada num conceito básico de justiça. Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social, certo? Então, uma palavra importante na justiça é o equilíbrio, né? A justiça ela não pode pender por um lado nem pender por outro, ela tem que ser justa. Já viu aquela imagem que é um símbolo do direito, né? Que é aquela mulher segurando uma balança com os olhos vendados? Ou seja, aquele simbolismo dos olhos vendados é justamente para ela não enxergar, para não prejudicar B e nem prejudicar A. Então a justiça ela está relacionada ao equilíbrio. E o texto fala sobre justiça. Perdão, tô com a rinite atacada terrivelmente. Sobre justiça e o meio ambiente, ou seja, na relação entre os seres humanos e o meio ambiente, precisa haver um equilíbrio para que os dois lados sejam beneficiados, certo? Vamos ler então a questão. Lembrando que nas questões eu vou ler justamente para que, se houver algum termo de difícil entendimento que vocês desconhecem, eu venha a tirar a dúvida, tá bom? Vamos lá. Agir com justiça para com os recursos naturais é ser ético na extração deles. Existe uma forma de extrair os recursos naturais sem prejudicar a natureza. Essa forma é por meio do desenvolvimento sustentável, ou seja, saber extrair apenas aquilo que a natureza é capaz de dar, nada mais, nada menos. Beleza? Equilíbrio, justiça, tá? Então vamos lá. Na questão A, diz o seguinte: através de pesquisas em jornais, internet, revistas e etc., você encontrará situações de injustiça no meio ambiente praticada contra os recursos naturais. Mas também o que os seres humanos estão fazendo para evitar a degradação do meio ambiente. Aqui embaixo, né, acompanhe o cursor comigo, aqui embaixo, vocês estão se deparando com um quadro em que, nessa coluna aqui, vocês vão relacionar 5 tipos de injustiças contra os recursos naturais. E nessa outra coluna, vocês vão relacionar o que nós podemos para poder evitar a degradação do meio ambiente. Ok? Nessa coluna, relacionar 5 injustiças. E nessa coluna, 5 exemplos de como evitar a degradação do meio ambiente. Seria interessante, por exemplo, se no número 1 aqui, injustiça contra os recursos naturais. Poluição, poluição da água potável. Ou escassez da água potável. Certo? Aqui, no número 1 também, na outra coluna, vocês vão relacionar o que vocês podem fazer para ajudar na manutenção da preservação da água potável no planeta. Tá? Se aqui vocês relacionaram a falta de água potável, a escassez de água potável, aqui vocês podem colocar ao escovar os dentes, não deixar a torneira aberta, né? Não deixar a torneira aberta quando estiver escovando os dentes, né? Você entendendo que essa atitude, né, para se evitar
a degradação do meio ambiente, de fechar a torneira enquanto estiver escovando os dentes, ou abrir para poder lavar a escova, você estará ajudando a preservar o recurso natural aqui, que é a manutenção da água, a água potável. Beleza? Tranquilo? Então vamos agora para a letra B. A letra B também fala sobre justiça. Nós já vimos o significado dela, tá? Mas sobre justiça e igualdade. E essa justiça e igualdade está relacionada ao planeta como um todo, certo? Então vamos analisar, ler, né, no caso, a questão. Ser justo é também querer que todas as pessoas tenham aquilo que nós temos. Afinal, o planeta Terra é a nossa casa comum. Você já imaginou sua casa sem água encanada? Você sabia que ainda existe gente que não tem água em casa? Sabia que as pessoas têm de ir pegar água em outro lugar? Ser justo é agir corretamente e fazer aos outros aquilo de que gostaríamos que fizessem conosco. Portanto, é necessário que você pense nas pessoas que não têm o que você tem. Ser justo é trabalhar para que todas as pessoas tenham as mesmas condições e dignidades, como cidadãos planetários. Agora vamos à questão. Selecione imagens que expressam injustiças no meio ambiente, em grupos sociais, área de educação, saúde e moradia. Colhe-as em uma folha de papel A4 ou ofício. Logo após, responda às seguintes perguntas. Ou seja, você vai recortar imagens e colar numa folha de papel ofício ou A4. Colar as imagens na parte de cima. E essas imagens têm que estar ligadas a injustiças contra o meio ambiente. Do meio da folha para baixo, vocês vão responder as seguintes perguntas. Existem situações semelhantes perto de nós? Ou seja, existe perto de você alguma situação semelhante aos que você exemplificou nos recortes que você colou na sua folha de papel na parte de cima? Por que isso está acontecendo? Ou seja, por que essas situações que você relacionou nos recortes de papel estão acontecendo? Né? É a resposta da 1. Reparem que o item 1 tem duas questões, ela levanta duas questões. Existem situações semelhantes perto de nós? Sim. Por que isso está acontecendo? Porque por causa disso. Beleza? Item 2. É justo viver dessa forma? Sim ou não? Onde está a injustiça? Você vai identificar aonde está a injustiça na situação que você exemplificou no item 1. Tá? Item 3. De que forma podemos contribuir para que todas as pessoas tenham as mesmas condições de igualdade? O que você pode fazer para que todas as pessoas tenham as mesmas condições de igualdade? Né? Isso tudo relacionado ao exemplo que você destacou nas fotos, né? Nos recortes que você colocou aí. Beleza? Tranquilo então. Tá? Agora vamos para a letra C. A letra C é uma tirinha da Mafalda. Tá? Vamos ler a tirinha. Era melhor começar de novo para ver se dá certo. Também acho, disse o amigo da Mafalda. Aí tinha um homem passando, um adulto passando por perto, e perguntou: do que vocês estão brincando? Aí Mafalda perguntou: de nada. Estamos falando da humanidade. Né? Ou seja, a Mafalda ela tinha chegado à triste conclusão que o ser humano não tinha mais jeito, que seria melhor acabar com tudo, né? E começar tudo de novo, porque a humanidade até agora não deu certo, em função das grandes injustiças que perpetuam na história da humanidade. Certo? E o rapaz, passando ali por perto, perguntou: do que vocês estão brincando? Ou seja, do que eles estavam tratando não era brincadeira, era algo sério, né? Estavam falando da humanidade.
Beleza? Então a pergunta é: qual é a mensagem que a tirinha abaixo nos comunica? Né? Na questão, na letra C também tem duas questões. Primeira, qual a mensagem que a tirinha abaixo nos comunica? Ou melhor, na verdade é uma questão só, embora a vírgula esteja aqui, né? Qual é a mensagem que a tirinha abaixo comunica diante da questão da humanidade? Né? Qual é a mensagem que essa tirinha passa para você em relação à humanidade? Beleza? Vamos lá, deixa eu afastar aqui. Beleza, então. Letra D fala sobre uma canção, né, composta por Milton Nascimento, esse rapaz aqui, e Fernando Brant. Deixa eu trazer para cá. E Fernando Brant, que é esse rapaz aqui, tá? O nome da música é Janela para o Mundo. Essa uma das estrofes dela diz o seguinte: da janela, o mundo até parece o meu quintal. Viajar, no fundo, é ver que é igual o drama que mora em cada um de nós. Minha vida brasileira é uma vida universal. Estrangeiro eu não vou ser. Cidadão do mundo eu sou. Estrangeiro eu não vou ser. Certo? Então essa estrofe, ela fala que nós não podemos nos considerarmos cidadãos somente de Barra Mansa ou do Brasil. Nós somos cidadãos do mundo, né? Até porque o que nós fazemos aqui, ele vai ter consequências muito maiores, né? Se a Amazônia, se não cuidam da Amazônia, né, da floresta amazônica, e lá deixa acontecer as queimadas, né? A destruição das árvores, isso vai influenciar no clima mundial, né? Então, todas as nossas atitudes, elas não vão ter consequências somente para a nossa vida, mas vai ter consequência para a vida daqueles que estão próximos de nós e dependendo da vida daqueles que estão distantes do mundo todo. Então, por isso, nós somos cidadãos não do país onde nós estamos vivendo, mas do mundo, né? Isso que essa estrofe está querendo dizer, tá? Vamos à questão. Questão 1. O que Milton Nascimento nos indica quando diz em sua canção: estrangeiro eu não vou ser, cidadão do mundo eu sou? Se eu sou um cidadão do mundo, se eu viajar para a França, eu serei lá na França um estrangeiro, um estranho? Ou eu serei um cidadão lá também? Número 2. Você se considera um cidadão do mundo? Acrescento a pergunta aí, por quê? Se sim, respondam por quê. Se não, respondam por quê também. Mas respondam de acordo com a afirmação da estrofe, tá? E número 3. Como você identifica um cidadão ou uma cidadã? Lembrando, gente, que todo cidadão ele tem direitos e deveres para com a nação em que ele está inserido, para com o grupo social em que ele está inserido. Eu sou um cidadão brasileiro, então eu tenho direitos e deveres organizados em leis aqui no meu país, que eu devo seguir, né? E que eu tenho direito. Beleza? Isso identifica um cidadão. E eu, como cidadão, eu devo respeitar as leis. Eu devo contribuir para a manutenção da paz dentro do meu grupo social, dentro do meu país. Certo? Isso é um conceito de cidadania, bem geral. Certo? Então vamos lá. Como você se identifica como um cidadão ou uma cidadã? Eu já dei alguns caminhos aqui nessa explicação. Na outra parte da questão 3 diz: quais as manifestações mais aparentes de uma consciência de cidadania em relação à nossa casa comum, planeta? Ou seja, quais são as características, né, que nós podemos ter ou absorver
de uma cidadania mundial, certo? Ou seja, que tipo de atitude nós devemos passar a ter partindo do princípio de que nós somos cidadãos do mundo? Vou voltar a explicar. Que tipo de atitude para com o mundo, para com a natureza, para com todas as coisas nós temos que passar a ter a partir de uma consciência de que nós somos cidadãos do mundo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, então. Vamos para a seção 4. Essa questão é especificamente sobre história, beleza? A seção 4, ela vai falar sobre a ditadura militar. Vamos lá. Quando os americanos chegaram à Lua, Caetano Veloso, estava preso numa cela escura. Foi nessas condições que viu as imagens do planeta Terra tiradas lá do alto. Né? Ou seja, o homem tinha ido à Lua, tirou a foto da Terra e mandou para a televisão, e as televisões divulgaram. Né? E isso o deixou comovido. Confinado ao espaço mínimo que o aprisionava, teria chorado perante a visão de um planeta livre, vagueando pelo espaço. Anos mais tarde, recuperando essa imagem, Caetano escreveu a música e a letra de uma das suas mais bonitas canções de sempre. Gilberto Gil e Caetano Veloso foram presos pela ditadura em São Paulo 14 dias depois do AI-5, 14 dias após o AI-5 entrar em vigor. Foram transferidos para o Rio de Janeiro e soltos 2 meses depois, já inocentados das acusações de desrespeito ao hino nacional e à bandeira. Mas ao voltar a Salvador foram novamente presos, submetidos à prisão domiciliar, proibidos de fazer shows e dar entrevistas. Em meados de 69, os militares disseram que a situação dos dois só poderia ser resolvida com o exílio, né? Ou seja, se eles fossem expulsos do país, como de fato aconteceu na época. Beleza, então. Pessoal, o que foi o AI-5? O AI-5 quer dizer Ato Institucional número 5. Foi uma lei decretada no período da ditadura militar, no início do governo de Costa e Silva, em que tornou o governo da época, que já era autoritário, ainda mais autoritário. Como assim, professor? Eu separei algumas características desse AI-5 aí. Tem duas ali que eu já que eu esqueci de produzir animação para essas duas, tá? Primeiro, a ilegalidade das reuniões políticas, ou seja, você não poderia não autorizadas pela polícia, ou seja, você não poderia se reunir politicamente se a polícia não autorizasse. Isso representava um tolimento, né, do seu direito como ser humano, nem constitucional, né, nem constitucional, como ser humano, de ter opinião, né, direito de expressão, certo? Outro, o presidente da República recebeu autoridade para fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas dos Estados, ou seja, se o presidente quisesse, ele poderia fechar, demitir os políticos e as Assembleias Legislativas dos Estados. Lembrando que esses políticos são eleitos pelo povo. E só o povo tem o direito de tirá-los. Mas essa lei deu essa autoridade ao presidente da República. Outra, permissão para que o governo federal, sob pretexto de segurança nacional, para intervir nos estados, municípios, suspendendo as autoridades locais e nomeando interventores federais para dirigir os estados e municípios. Isso passou a acontecer também com os vereadores municipais e com os prefeitos. Eles poderiam ser tirados à força pelo presidente da República. Outra característica, né? A suspensão do habeas corpus por crimes de motivação política. Professor, o que é habeas corpus? Habeas corpus é o seguinte: quando você é acusado de um crime, você não vai ser preso se você não for condenado. E a condenação ela só acontece através de um julgamento. Certo? Então, quando você é acusado de algum crime,
você ainda é inocente, porque você não foi julgado. Então, para que serve o habeas corpus? Para que mesmo que você seja acusado de um determinado crime, você aguarde o julgamento em liberdade. Isso é liberado para pessoas, para réus primários, para pessoas que cometeram crime de pouca gravidade, não para crimes de grande gravidade, tá? Né? Mas mesmo assim isso foi retirado, certo? Outra característica do AI-5, deixa eu levar a minha imagem aqui para cima. O poder do presidente da República de destituir sumariamente funcionário público, incluindo políticos oficialmente eleitos e juízes, se eles fossem subversivos ou não cooperativos com o regime. Ou seja, o presidente da República passou, com o AI-5, passou a mandar geral de forma autoritária. Até juiz ele demitia. Certo? Beleza, então. Então, vamos para a primeira questão. Pesquise como foi a ditadura militar no Brasil. Escreva algumas restrições que o AI-5 impunha ao povo brasileiro. Aí, já dei a cola. Certo? Você vai escrever o que foi o AI-5 e dar uns 2 exemplos aí do que o AI-5 propôs na época. Certo? O item 2, faça uma redação com 5 artistas, faça uma relação com 5 artistas brasileiros que foram censurados pela ditadura militar e liste algumas de suas obras que sofreram censura. O que vocês vão fazer? No papel, vocês vão pesquisar e colocar quais foram os artistas que durante a ditadura militar as suas letras foram proibidas, as suas músicas foram proibidas de serem tocadas nas rádios. Chico Buarque, papapá, pepepé, pipipi, papapá, beleza. Relacionou os cinco artistas. Agora, do lado, vocês vão identificar, de acordo com esse artista, qual foram as músicas deles, uma música para cada artista, tudo bem? Qual a música dele foi censurada. Beleza? Molezinha, tranquilidade. Vamos agora uma outra charge da Mafalda, tá? Professor, quem foi o criador da Mafalda? Né? Essa personagem extremamente conhecida, apesar de ser argentina, né? Um personagem da Argentina, né? Criado por argentino. É esse aí, o Quino, né? Que foi o criador da Mafalda. Inclusive, ele morreu mês passado, né? E é uma homenagem a ele, certo? A Mafalda é uma personagem extremamente conhecida, né? Principalmente nos jornais, até em atividades, né? Nós, professores, utilizamos muito as críticas da Mafalda para elaborar determinadas questões, vestibular, enfim. Então vamos ler aqui a tirinha. Olá. Fale baixo. Fale baixo. Estou com um doente em casa. Seu pai está doente? Não. Sua mãe, então? Também não. Ora, quem está doente é o planeta. Uma crítica aí bem construtiva e bem humorada da nossa querida Mafalda. Estamos fritos, rapazes. Se a gente não se apressar em mudar o mundo, depois é o mundo que muda a gente, afirma Mafalda numa das muitas tirinhas de Joaquim Salvador Lavado Tejon, ou Terron, mais conhecido como Quino, é esse senhor aqui simpático. Criou em 1964 a 1973. A garota gordinha de cabelo espesso, sempre disposta a questionar, sempre a um passo da indagação, marcou a sensibilidade de várias gerações ao refletir sobre o cotidiano da classe média argentina. No ano em que se comemoraram seus 50 anos, Mafalda se tornou o tema de uma exposição itinerante organizada pelo Berrilete Museu das Crianças na cidade argentina de Córdoba. Apesar do universo de criança, Mafalda não surgiu como um personagem infantil. Na verdade, nem surgiu como tirinha. Em 1962, nem eu era nascido, Quino a desenhou para um cartoon de propaganda de máquina de lavar para o jornal Clarim. A campanha foi cancelada,
2 anos mais tarde, por sugestão de um amigo, passou a publicá-la como tirinha e até hoje faz sucesso pelo mundo por sua forma questionadora que nos faz refletir sobre como cuidamos do nosso planeta Terra, da nossa casa. Vamos lá para a seção 7. Na tirinha, Mafalda aponta que o planeta Terra está muito doente. Alguns defendem a ideia de que não tem mais volta. O planeta Terra irá morrer e teremos de morar em outro planeta. Essa decisão é impensada, tendo em vista que uma arca de Noé intergaláctica não abrigaria todos os habitantes e muitos morreriam aqui. Proponha ações que possam auxiliar na recuperação do planeta Terra. Lembre-se de adotar e propor posturas coletivas para a superação desse problema ambiental. Ou seja, qual é a pergunta? Qual é a questão? Proponha ações que possam auxiliar na recuperação do planeta Terra. Eu quero 3 ações que possam auxiliar na recuperação do planeta Terra, de todo esse processo de poluição que o planeta Terra, de desmatamento, de degradação que o planeta Terra vem sofrendo. Relacione 3 ações que possam auxiliar na recuperação do planeta Terra. E, juntamente com essas ações, proponha posturas. Primeiro, na primeira ação, proteger os animais da extinção. A primeira ação, um exemplo. Que tipo de postura eu posso ajudar nessa ação de proteger os animais? Não prender passarinhos em gaiola. Pronto, quero que vocês proponham então 3 ações que possam auxiliar na recuperação do planeta Terra e 3 posturas que possam auxiliar nessas ações. Beleza, gente? Olha, molezinha, tranquilo, espero ter ajudado vocês na elaboração nas questões de História, Ética e Cidadania aí do PED 4, galera aí do 9º ano, beleza? Então a gente se vê no próximo PED. Um grande abraço, um beijo para vocês. E tchau, tchau.